Então a ideia do exame era realmente fazer o protocolo Blue por conta de uma paciente, né, com hipoxemia, com catéter nasal a 2 litros por minuto e que vinha com um quadro de uma pneumonia, né, de ventilação mecânica, passou um tempo na terapia intensiva e hoje a gente viu a radiografia de tórax, tinha sinais de congestão venocapilar pulmonar, então a gente começou fazendo o protocolo Blue. O primeiro ponto é o infraclavicular, né, à direita, a gente percebe que tem uma linha B, que é um pouquinho espessa e tudo, única, né, nesse ponto, então a gente vai ver se, à medida que a gente vai indo para a área dependente de gravidade, mais basal, mais inferior ali no parênquima pulmonar, se isso vai aumentar e o que seria para nós compatível com congestão venocapilar. Então, por enquanto, uma linha B só, até 3 por campo é normal, mas chama atenção a espessura. Aqui a gente já percebe que no espaço intercostal do meio tem uma só, mas aqui já aparecem uma, duas, três linhas B, tá? E sempre com a linha pleural fininha, tá vendo? Então, a linha pleural fininha que mostra para nós que, a princípio, não é opacidade subpleural, o que mais provavelmente é congestão mesmo. A gente vai dar sequência no exame. Algo sempre importante, né, em paciente que é invadido é pensar na possibilidade de pneumotórax, né, aqui também no espaço infraclavicular à direita. Aqui a gente percebe a linha pleural, no modo anterior que era dinâmico, bidimensional, a gente percebia que ela mexia, que tinha lung sliding, e aqui a gente vê o sinal da areia da praia, tá? O que significa isso? Daqui para cima, desse ponto para cima, é a pele, tela subcutânea, né, que dá esse aspecto muito monótono, parecendo um código de barras. Só que abaixo da linha pleural, que por analogia seria a espuma do mar, a gente não vê mais o código de barra, vê que tem um padrão mais heterogêneo, mais semelhante à areia, entre aspas, né? E que a gente tem aqui compressões longitudinais periódicas, junto com o ciclo cardíaco, que que representam o pulso pulmonar, tá? Então esse padrão de areia da praia, faixa de areia, mar e aqui em cima o céu, né? É uma forçação de barra, mas mostra que não tem pneumotórax, né? Se a paciente está com acesso central, então realmente é uma consideração, sim. E aí, a partir do momento que a gente vai para a área dependente de gravidade, ou seja, que eu estou deslocando o probe ainda no parênquima pulmonar, mas para a região mais basal, aí surgem numerosas linhas B, né? Então, tanto nesse espaço, mas principalmente nesse, elas são espessas e tudo, né? Só que aí sim há uma certa irregularidade da linha pleural, mas nada demais. Então, parece sim compatível com congestão venocapilar pulmonar com gradiente ápico basal. Aqui é num ponto contralateral, né? Então a gente vê que as alterações são bilaterais, tá certo? Bastante linha B, mais que 3, né? Talvez 6, 7. É difícil contar porque elas são dinâmicas, mas assim, no olhômetro, pelo menos umas 8 tem. Aqui, mais uma vez, o sinal da areia da praia, dessa vez no pulmão contralateral, né? Aqui a faixa de areia ficou até mais bonitinha, né? Dá a ideia mais de mar, né? A faixa de areia extensa, que é a espuma, aqui o mar e o céu. Aqui, mais uma vez, num ponto mais mais caudal, bastante linha B, né? Com a linha pleural fininha, então mostra para nós que o problema não está em opacidade subpleural, pneumonia, mas sim em congestão venocapilar pulmonar. Agora que a gente finalizou a avaliação do parênquima pulmonar, né, que para concluir é um padrão subpleural B com gradiente ápico basal compatível com congestão. Então a etiologia da hipoxemia, da dessaturação, a princípio a gente já sabe o que é. Geralmente, quando o padrão subpleural é A, ou seja, normal, a gente caminha para avaliação de femoral. Mas no caso dela, mesmo tendo uma explicação boa no parênquima, eu optei por fazer a pesquisa de TVP, porque ela está internada há muito tempo, passou pela terapia intensiva, né? Então aqui, nervo, artéria e veia femoral e a veia safena magna, tá? Vamos ver o que vai acontecer com elas aqui na medida que a gente for ligar o Doppler e fazer a compressão. Na hora que a gente liga o Doppler, a gente vê que o fluxo está presente, tanto na safena magna quanto na veia femoral, então é um fluxo bem homogêneo, né, que fala contra a trombose e tudo mais. Aqui a gente ligou o Doppler pulsado, né, e vê que tem um fluxo contínuo nessa veia femoral, né, a gaiola está bem posicionada no centro da femoral, então um padrão habitual. E aqui a veia femoral contralateral. Eu não filmei na hora da compressão, mas a veia, tanto a veia femoral quanto a safena magna, tanto no eixo curto quanto no eixo longo, é totalmente compressível, né, afastando o TVP proximal de forma bem segura. Agora, toda vez que o paciente tem congestão venocapilar pulmonar, eu tenho que tentar diferenciar. Será que ele está hipervolêmico, é uma hipervolemia iatrogênica pelos fluidos, né, que recebeu durante a internação, ou ele tem alguma insuficiência cardíaca, alguma restrição. Então a gente fez aqui o parasternal, eixo longo, em que a gente vê que tem até fenômeno de kissing walls, né? Um nome meio romântico, mas umas paredes do VE e da parede posterior se encontrando na sístole, é sinal de uma pré-carga vazia, mas lembrando que essa paciente já começou com furosemida e que está tendo uma boa resposta com uma furosemida em relação à troca gasosa, à dessaturação, tá?
Então, e o VD pequenininho, né, o que fala contra a TEP. Vamos avaliar agora o paraesternal eixo curto. Então, aqui no paraesternal eixo curto, a gente vê que o VE tem a morfologia habitual, ainda com o fenômeno de kissing walls, né, quase pegando o dedo da gente a hora que fecha. E o VD pequenininho, tá, falando contra a hipertensão pulmonar, e nesse contexto falando contra TEP, pelo menos TEP mais proximal. Aqui um detalhe da mensuração da fração de ejeção, né, a gente faz aqui um modo M, passando pelo desfiladeiro dos músculos papilares, tem que passar bem no meio para pegar de forma representativa, que a gente tem a diástole e a sístole, diástole e sístole, tá? E a gente vai fazer as medidas para ver o TACOS, como é que está essa fração de ejeção no TACOS, que é uma forma bem simples de medir. E aqui já a gente fez as medidas, né? Eu pego as medidas na diástole e na sístole. O aparelho pede para nós o septo, o VE na diástole e a parede posterior, e o VE na sístole. E com base nesses valores, a gente vê que a fração de ejeção é de 83%, né? É uma paciente que está meio hiperdinâmica, provavelmente pela furo que começou já a receber, o intravascular esvazia antes do meio intersticial, né? E a gente percebe aqui que o septo está de 7 milímetros, a parede posterior de 1,2, tá? Os diâmetros estão aí também, mas nada fora do normal. Para complementar a janela apical 4 câmaras, a gente tem o VE, o VD e os átrios, né, correspondentes. Aqui chama a atenção que o VE tem um bom encurtamento longitudinal, ou seja, essa porção basal ela se aproxima do ápice ciclo a ciclo em mais de 1 centímetro, e aqui está a medida de centímetro para a gente ter de referência, né? E o VD contraindo muito bem, né? Esse cantinho do VD, o anel lateral da tricúspide, a gente usa para fazer o TAPSE, que é uma medida de função sistólica do VE. Como esse cantinho mexe muito, provavelmente esse VD está bom, mas a gente vai fazer o TAPS para confirmar. Então aqui a gente faz um modo M na esquina do VD, nesse cantinho, e a gente vai ver o tanto que tem de variação nesse sobe e desce, a distância que tem de um para o outro. Isso é o VD, é o TAPS, a excursão do anel lateral da válvula tricúspide. E aqui a gente fez a medida do TAPS, né, desse cantinho até lá embaixo, só que ele projeta tudo no mesmo ponto, mas eu medi aqui até aqui. Então, do pico até o vale, deu 2,2. Quando passa de 1,7 centímetros, é sinal de boa função sistólica do VD, confirmando a nossa impressão no aspecto visual. E por fim, já que a função sistólica é boa, tanto do VE quanto do VD, nós vamos avaliar agora o fluxo que chega dentro do ventrículo esquerdo durante a diástole. Então, a gente tem a fase de enchimento precoce e a contração atrial, onda E e onda A, onda E e onda A. A gente faz a relação E-A, deu 0,8, tá? No limite inferior da normalidade. E a gente faz agora o Doppler tecidual com o propósito de ver a movimentação do anel septal e lateral da válvula mitral. A relação E' septal ficou 6,7, então abaixo de 5 é normal, acima de 15 é aumentado, entre 5 e 15 fica intermediário, é uma pressão de enchimento em nível intermediário. E o E' agora lateral ficou de 8,4. O que significa isso? Que a pressão de enchimento no ventrículo esquerdo ela está em níveis intermediários. Pode significar fluido intolerância? Pode, se o paciente tiver critérios para esse EFEP, mas nesse caso acho que nada relevante. Fato é que ela está hipervolêmica sim, por conta do interstício pulmonar com sinais de hipertensão venocapilar pulmonar. TVP com TEP é muito improvável pelos nossos achados. Insuficiência cardíaca primária é pouco provável pelo tudo que a gente viu. Então a gente está mais tendencioso a pensar em hipervolemia iatrogênica por soluções, fluidos, né, que recebe durante uma internação prolongada, o que é fácil de resolver com diurético. Por fim, na janela subchifoide, a gente vê a veia cava inferior, o átrio direito. A gente vai medir a cava inferior distando mais ou menos 3 centímetros da junção átrio-caval, por aqui, ó. E aí a gente faz um modo M nesse ponto, essa é a cava inferior durante todo o ciclo respiratório, tá? A gente pega o maior e o menor diâmetro, eles são muito parecidos, né? Aqui o maior ficou esse, 1,5 centímetros, o menor 0,9. Então é uma cava abaixo de 2 centímetros, mas com índice de colapsibilidade abaixo de 50%. Tá? Então isso significa que está com pressão intermediária venosa central, provavelmente entre 5 e 10 centímetros d'água, tá certo? Então a gente acaba a avaliação com a conclusão de que nesse momento não tem sinais de congestão venosa sistêmica, lembrando que já foi pós as doses iniciais de furosemida e com intravascular esvazia primeiro, tá certo? Conclusão, paciente com hipoxemia e dessaturação, com taquipneia em repouso, foi feito o protocolo Blue, um padrão subpleural B, com a gradiente ápico basal e linha pleural fina, compatível com congestão venocapilar pulmonar. Feita a pesquisa de TVP, não tanto pelo achado do Blue, que pelo Blue poderia já interromper a pesquisa por aí, mas pela estadia prolongada no hospital, a gente chegou à conclusão de que não tem TVP,
O Focus, que é o ultrassom cardíaco, mostrou que a função de VD é boa, então TEP realmente muito improvável, e a função sistólica boa, o que faz a gente concluir hipervolemia iatrogênica e não disfunção cardíaca primária, a princípio essa é a nossa interpretação.